Boa tarde, meu nome é Caio Mirabelli. Este é mais uma aula de Ciências Políticas do curso de Mentoria Jurídica da OAB Rio. E para quem não me conhece, eu sou advogado, jornalista, escritor e presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E hoje a aula será sobre o socialismo. Mas antes de eu iniciar a aula de hoje, eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes e telespectadores que toda aula que eu dou aqui de ciências políticas não significa que é o que eu penso, que é o que eu acredito, ou que eu seja afinizado com pensamentos e ideias do tema. O tema de hoje não significa que eu defendo o socialismo e não significa que eu critico o socialismo, nem significa que eu tenho ódio ou raiva do socialismo. Como eu falei na aula do mês passado, as aulas aqui são totalmente pedagógicas, com caráter informativo e educacional. Sem mais delongas, vamos adentrar ao assunto. O socialismo ele vem do pensamento de vários economistas e filósofos, sendo que os dois mais famosos foram Karl Marx e Engels. Existem várias correntes dentro do socialismo, várias correntes de pensamento dentro do socialismo, mas hoje eu irei abordar uma corrente de pensamento dentro do socialismo, que é o socialismo marxista. O socialismo marxista foi o único socialismo implantado no mundo real. O Manifesto Comunista, publicado no século XIX, foi criado e desenvolvido por Karl Marx e Engels. A teoria socialista marxista foi criada no século XIX. Qual era o contexto histórico em que Karl Marx e Engels, os criadores do socialismo marxista, do socialismo científico, viviam? Os dois viviam numa sociedade capitalista, numa sociedade que passava pela segunda revolução industrial, onde adultos, mulheres, crianças e idosos trabalhavam 19 horas por dia para ganhar pão e água, que viviam em condições de trabalho insalubres, perigosas, arriscadas, não higiênicas. Nessa sociedade em que Karl Marx e Engels viveram, o rico ficava mais rico e o pobre cada vez mais pobre e morrendo cedo. Essa sociedade que Karl Marx e Engels viveu e observaram, em que os dois viveram e observaram, era uma sociedade dividida em duas classes sociais. Você tinha a burguesia, que eram os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, e você tinha o proletariado, que eram os funcionários dessas fábricas, que eram pessoas que vendiam sua força de trabalho. A sociedade que Karl Marx e Engels viveram era uma sociedade totalmente desigual. Como eu falei, o rico ficava mais rico e o pobre mais pobre, morrendo cedo. Quais são as características do socialismo? O socialismo é um regime de transição.
O socialismo é um regime de transição entre o capitalismo e o comunismo. Para se chegar no comunismo, você precisa iniciar no capitalismo, passar pelo socialismo e alcançar o comunismo. O comunismo tem como principal característica o fim do Estado. Para ser comunismo, o Estado precisa desaparecer. O comunismo nunca existiu. É uma teoria que nunca foi aplicada no mundo. Uma segunda característica do socialismo é que ele é um sistema. O socialismo é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social, é um sistema cultural. A terceira característica do socialismo é o combate à desigualdade social. O socialismo defende acabar com a exploração do homem pelo homem. O socialismo defende a conscientização de classe. O operário precisa entender que ele é operário. O operário precisa entender qual classe social ele pertence. O operário precisa entender que ele está sendo explorado pelo patrão, pelo burguês. O operário precisa entender que a sua classe social é a maioria. Uma, duas, a quarta característica do socialismo é a defesa da revolução armada. O socialismo defende que o trabalhador, que a classe operária vá tomar o poder do Estado, a força. Vou repetir para não ter dúvidas. O socialismo defende que os trabalhadores, que a classe operária, tome o poder do Estado à força, com armas. É uma revolução armada mesmo. O Estado, após ser tomado pela classe operária, será administrado pela ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o povo que manda no povo. É a maioria mandando na maioria. É a maioria tomando o poder. É a maioria que vai exercer decisões para agradar, para melhorar a vida da maioria. Um, dois, três. Mais uma característica do socialismo: estatização dos meios de produção. O Estado controlado pela ditadura do proletariado retira os meios de produção da burguesia. Os meios de produção passam a pertencer ao Estado, que é controlado pela ditadura do proletariado. O socialismo defende a estatização de empresas privadas nacionais.
O socialismo defende a estatização de empresas privadas estrangeiras. O socialismo defende a estatização das empresas públicas estrangeiras. O socialismo defende a estatização de todos os tipos de empresas privadas, tais como indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria de eletrodomésticos, indústria automobilística, indústria de armas, indústria petroquímica, indústria de mineração, indústria de siderúrgica, construção civil, telecomunicações, comércios, bancos e etc. Também é importante informar que o socialismo defende a estatização do grande latifúndio, a estatização das grandes fazendas. Um Estado socialista, ele não estatiza a sua chácara nem seu sítio, mas ele estatiza a sua fazenda produtora de alimentos. Mais uma característica do socialismo: a centralização do poder. O socialismo permite a existência de um único partido. O socialismo defende a existência do partido único. Num país socialista, só existe um partido político. E esse partido político centraliza todas as decisões do Estado. Mais uma característica do socialismo: a planificação da economia. O socialismo determina a política econômica do Estado. O partido único que administra o Estado socialista, ele determina a política econômica daquele país. O Estado determina o que será produzido. O Estado determina quando será produzido. O Estado determina como será produzido. O Estado determina onde será produzido. O Estado vai dinamizar os preços dos produtos, mercadorias e serviços. O Estado socialista vai dinamizar os preços dos produtos, mercadorias e serviços. O socialismo defende que o Estado é que vai determinar o teu salário, o teu cargo e a tua função na empresa. O Estado arrecada impostos e também arrecada parte dos lucros das empresas estatais para subsidiar o estado de bem-estar social. O Estado arrecada impostos e retira parte dos lucros das estatais, das empresas estatais, para investir em saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, geração de emprego, alimentação, previdência social, habitação. E a última característica do Estado socialista, e a última característica do socialismo, é o fim das divisões de classes. No socialismo, a burguesia desaparece. A burguesia são os donos dos meios de produção. No Estado socialista, o Estado estatiza os meios de produção. Portanto, não existe mais burgueses.
Só existe a classe trabalhadora. A divisão de classes desaparece porque nivela, fica todo mundo na mesma classe social que a classe trabalhadora, a classe operária. O burguês que tinha 30 fábricas de produtoras de caneta, ele perde as 30 fábricas produtoras de caneta para o Estado. Essas 30 fábricas produtoras de caneta pertencerão ao Estado socialista, que vive uma ditadura do proletariado, que é controlado e administrado por um partido único. Então, recapitulando, eu vou até contar aqui as características do socialismo. O socialismo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete características. O Estado socialista, o socialismo, tem 7 características. A primeira característica é um regime de transição. A segunda característica é um sistema. A terceira característica defende a revolução armada. A quarta característica, estatização dos meios de produção. A quinta característica, centralização do poder. A sexta característica, planificação da economia. A sétima e última característica, fim das divisões de classes.